Bom, te agradecer pela sua disposição, pela sua disponibilidade. O tema é um tema bem interessante que me causa curiosidade, e vou te deixar bem à vontade para conduzir da forma que você achar melhor. E estamos Legal, aí. legal. Eu já vou compartilhar aqui a tela antes de a gente iniciar. Tá legal. Só ressaltar o que o Vini falou no chat, chegando como incompetente consciente nesse assunto. Ai, ai. Bom, a partir deste exato momento, acho que eu deixo de ver vocês, né? Então, vocês conseguem enxergar a tela inteira aí? Sim, estamos vendo, tá workshop prático, tá aparecendo a barrinha embaixo. Tá aparecendo tudo. Tá aparecendo? Beleza. Bom, então primeiro quero agradecer, né, o convite aí, essa nova porta que se abre para o mundo técnico, tech para a área de pessoas, né? E para quem está nos acompanhando, ou quem ainda vai nos acompanhar logo mais, depois que o workshop fica gravado, você deve estar se perguntando, né? Afinal de contas, quem é essa pessoa que caiu de paraquedas aí no nosso mundo da tecnologia? Eu sou Elisama Pires, sou CEO da IP Soluções, que é uma People Tech especializada em cultura organizacional. E a gente tem desbravado, né, algumas soluções tecnológicas justamente pensando no que há pela frente, quando se fala em IA, quando se fala de tecnologia. E eu não consigo enxergar tecnologia totalmente em lados opostos à cultura, por conta de que a tecnologia ela é feita de pessoas. E se ela é feita de pessoas, a gente encontra, assim, cultura no meio de tudo isso. E também porque eu estou aqui, né? Na verdade, eu venho trazer um tema que não aparece nos dashboards, né? Não aparece nos resultados, mas que é extremamente imprescindível, né? Débito técnico já é uma nomenclatura que vocês devem estar conhecendo, humano, eu trago um pouquinho aí ao longo do trajeto desta tarde, mas a ideia seria justamente essa, né? Sair do óbvio e construir aí um sprint de refaturação cultural para que vocês, dentro dos seus projetos, suas empresas, sua equipe, possa entender um pouquinho mais sobre esse tema. Então, alguns dos maiores desafios encontrados aqui nas empresas hoje em dia não são tecnologia, não é ferramenta, pelo contrário, as empresas estão investindo bastante em ferramentas tecnológicas, mas esquecendo quem vai mexer nessas ferramentas. E por isso eu trago esse olhar, essa preocupação, né? Embora o mercado esteja dando um olhar um pouquinho mais apurado para a cultura organizacional, a gente ainda assim está meio que engatinhando nesse processo. E fico feliz de poder trazer isso tudo para a comunidade TDC. Bom, então a ideia é essa, né? A gente vai trabalhar o tema débito técnico humano, nós vamos identificar, diagnosticar, priorizar e refatorar. A gente vai chegar então aí com a mão na massa mais para frente para poder sair daqui com um plano de ação, se não hoje, quando você, assim que vocês tiverem um tempinho que seja mais adequado. Então, eu tô com duas telas aqui, eu não consigo enxergar vocês, qualquer coisa, vocês segurem aí a energia e as dúvidas, que logo mais a gente abre para essas perguntas que talvez possam surgir ao longo do caminho. Então, quando a gente fala de débito técnico humano, a gente consegue entender o conceito, né? Já que é um termo utilizado pelo mundo técnico. Mas o código mal estruturado é uma decisão que foi tomada para ganhar velocidade, uma decisão, uma correção, pequenos problemas que vão se acumulando ao longo do tempo. E isso gera atritos não só na área tech, mas em todas as áreas da empresa.
E quando a gente fala de tecnologia, a gente entende que a maioria das equipes estão off, né? Estão home. E isso acaba, entre aspas, atrapalhando bastante para algumas empresas que não têm protocolos de comunicação muito claros, né? Então, pequenos problemas vão se acumulando ao longo do tempo e que algum desses problemas vão cobrar o seu preço ao longo do tempo, né? E eu quero iniciar já com uma provocação bem intensa aqui, né? A mesma coisa acontecendo com as pessoas. Você acredita de verdade, passou em algum momento na cabeça de vocês que isso pode estar acontecendo na equipe, no projeto, na empresa, ou no projeto, ou em algum processo que vocês estão passando neste momento? Essa mesma coisa está acontecendo com as pessoas, então, sim, existe um débito sendo acumulado e ele precisa ser revisto todos os dias nas relações, nos comportamentos, na cultura, nas organizações. E os feedbacks acontecem o tempo todo, né? Conflitos que nunca são resolvidos, problemas que são colocados para debaixo do tapete. E se a gente linkar com o mundo tech, a gente pode pensar de que forma? Muitas vezes você vai resolver um problema de um bug, mas sem saber exatamente qual é o bug e acabar demorando mais tempo para resolver aquele problema, não resolvendo de forma mais assertiva, porque não tem as informações corretas para resolver aquilo, ou seja, retrabalho, perda de tempo. E isso leva, né, a gente a conflitos que nunca são resolvidos, decisões que não são bem explicadas, bem tomadas, e com o tempo isso também tem juros, né? Juros que vão cair diretamente em outras áreas, como financeiro, e por aí vai. Opa. Então, a diferença do débito técnico atual que vocês mesmos já transitam, né? Ele corrige o erro, o código. E o humano, ele corrige o comportamento. Comportamento que é feito todos os dias. E eu estou me aventurando aí num processo, num projeto novo, justamente para buscar esses comportamentos que não são vistos, né? E buscar esses comportamentos de forma passiva. É um projeto novo que a gente está construindo aí aos pouquinhos, mas que chega no mercado aí nos próximos meses, algo que vai revolucionar bastante. Estou até empolgada já só de pensar nisso. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Quando um projeto atrasa, pensando lá na sua mesa de trabalho, né? Seu desktop. O projeto atrasou. O que normalmente você recebe como culpa, né? Como que você enxerga aquilo? Foi a tecnologia? Foi o sistema? Foi as pessoas? Foi a comunicação? O que você pensa quando um projeto não deu certo ou teve atraso? Foi isso, a gente acaba chegando a um determinado ponto, né? A gente vai chegar em rotatividade dessa equipe, a gente vai chegar nos conflitos que nunca finalizam, num retrabalho que é feito constantemente e, obviamente, num desengajamento da equipe, desse profissional que normalmente está longe do presencial. Então, obviamente, a comunicação acaba não sendo tão fluida como se fosse olho no olho, né? E esse processo agora eu quero que vocês pensem nessa situação que possa ter acontecido ou mesmo esteja acontecendo nesse exato momento. Você precisa investir dinheiro, você precisa fazer treinamento, você precisa implementar alguma solução, você precisa que os resultados apareçam de outra forma. Exatamente o que você precisa, como você enxerga que esse débil técnico humano precisa para corrigir esse comportamento.
agora a gente chega nesses sintomas, né, que custam muito caro. E por quê? Porque muitas vezes o problema não estava na tecnologia, né? E estava na cultura, estava no comportamento, estava na forma como as pessoas se comunicam. E a gente volta a um looping eterno de rotatividade. Se vocês entrarem no LinkedIn, vocês verão que existem dezenas de centenas de vagas todos os dias sendo colocadas, anunciadas na área tech. Não porque não existe pessoas para este mercado, mas porque existe uma rotatividade grande, por N motivos, mas um destes é quem está trocando essas pessoas dessas cadeiras não entendeu que muitas vezes não é o profissional, não é a ferramenta, mas sim um comportamento interno coletivo que faz com que exista falha na comunicação, existam conflitos, baixa produtividade, desengajamento. A gente chega numa resistência na mudança e a gente volta mais uma vez naquele loop, né? Troca o colaborador ou troca o PJ, conforme a pessoa é contrato dela, né? Não interessa. Então, a falha está em quem? A falha está na ferramenta ou a falha está em quem conduz a ferramenta? A falha está na liderança ou a falha está no liderado? São provocações que eu quero trazer para vocês ao longo dessa tarde, para que vocês também possam olhar depois com calma seu projeto, sua equipe, sua empresa, e faça essas devidas ah, considerações para que a gente não volte, né, nesse loop, ou melhor, saia deste loop. Então, você já entendeu que a empresa precisa de uma mudança cultural, correto? Você já entendeu tudo isso. Agora a gente vai chegar assim num sprint onde a gente vai identificar, diagnosticar, priorizar e refatorar. É um ciclo de melhoria contínua. Se você já entendeu que precisa haver mudança no coletivo, no comportamento, para que aquela pessoa que está à frente daquela ferramenta faça de fato o que é esperado dela, com certeza nós estamos falando aqui de cultura. E a transformação digital sem transformação cultural é apenas troca de ferramenta. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver se tem alguém. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu ver o chat aqui. Já tem comentários no chat. Vamos ver. Como é que eu puxo para cá para poder ler eles? Tá Onde é que- aparecendo a tela Ah, tá da aqui. Aqui. comunidade? Isso. Vamos lá. Vinícius, home office híbrido ou presencial? Qual o nosso próximo futuro? Expectativa das organizações segundo a tua leitura. A minha leitura, eu acredito que o híbrido, tá? As empresas até tentaram retornar 100% para o presencial e essa troca, né, ela não foi muito bem-vinda pelos colaboradores, pelos profissionais, por N motivos, e teve uma queda muito brusca aí na produtividade. O que que eu costumo dizer? O problema não é o remoto, o problema é gestão de tempo, é produtividade daquela pessoa que está lá no remoto. Então, não é o regime que está sendo explorado de forma correta. E sim a liderança que não está entendendo que, mesmo que o profissional fique de forma remota, ele precisa, sim, ter um acompanhamento diário. Então, ao meu ver, acredito que a gente não vai chegar aí num denominador comum, vai ser um puxa para lá, puxa para cá, mas eu entendo, sim, que o ideal seria um híbrido, tá? Mas nem todas as empresas conseguem essa modalidade. Então, ainda assim, a gente vai ter bastante empresa que vai ficar nesse puxa para cá, puxa para lá, e o profissional vai ter que sim se adequar
E aí a gente começa a falar bastante sobre cultura, porque cultura é exatamente isso, né? O que que é inegociável para cada empresa? Bom, para minha empresa, na época da pandemia, tudo bem, a gente estava lá, não tinha o que fazer, tava, tava off, tava remoto, mas agora eu quero que todo mundo retorne, porque sempre foi assim, e eu não quero mudar. Bom, isso é negociável para quem está em cima, para o core da empresa. Esse profissional vai ter que se adequar, simples assim, né? Não tem como a gente eh, dizer sim para todos, né? A gente tem que respeitar o que vem de cima, e eu costumo dizer que se não tá bom para você, você procura outra empresa, porque a ordem é essa. Se a empresa, ao longo do caminho, vai entender que aquilo não está funcionando por N motivos, ok, vai ter que ser revisto toda uma gestão de mudança. Mas até que isso aconteça, não tem como ficar batendo cabeça, porque justamente são valores, princípios, propósito, missão daquela organização. Vamos ver. Vi essa semana dizerem que a IA pode deixar mais rápido o processo de escrever um código errado. Se a ideia, se a ideia é a cultura, já está errada desde o começo. Isso aí. Como eu falei, as empresas estão se investindo em tecnologia, investindo em diversos agentes de inteligência artificial, mas esquecendo de quem vai operar de quem vai receber essas informações. Ou seja, a maioria desses agentes, eles precisam ser treinados, eles precisam ter uma estrutura ativa. Então, o profissional vai entrar e vai o que ele precisa, buscar o que ele precisa. Mas se ele não tiver aquilo muito bem estruturado, antes de mexer na ferramenta, já vai estragar com tudo. Ou seja, nunca vai ser ferramenta. A empresa vai trocar a ferramenta e vai permanecer o problema, né? Razão do projeto atrasado. Normalmente, comunicação, análise de problema insuficiente, falta de competência técnica. A resposta para o modelo empreendedor faz sentido ser emitido enquanto o investimento da cultura não puder ser o ideal. Se for mínimo, será até presencial, pois pode dar uma sensação maior de controle. Mas aí que tá, né, Vinícius? As pessoas, os profissionais, eles vêm de uma era aí, eu costumo dizer, né, de excesso de julgamento, falta de devolutiva e entendimento que é controle. Se a gente faz uma gestão de mudança e uma construção de uma cultura saudável, qualquer que seja a cadeira que aquela pessoa ocupa, ela vai entender que não é uma cobrança, que não é um julgamento, que não é um monitoramento. Ela está ali compondo um time que vai fazer um sonho crescer, que vai fazer uma empresa crescer, e o que ela desenvolve no dia a dia vai fazer com que isso, de fato, agregue aquele crescimento, agregue aquela visão, aquele objetivo que a empresa tem. O que acontece? Vamos hoje preencher o formulário para o GPTW, gente, porque é importante, a nossa empresa vai receber o selo, vai renovar o selo, blá, blá, blá. Quem deu a devolutiva do selo passado? Ninguém. Se der a devolutiva, que ações foram feitas para aquilo que foi levantado, nas pesquisas? Quase nenhuma ação. Se teve alguma ação, geralmente foi feita uma ação equivocada, porque as pessoas estão tão acostumadas a responder um formulário com medo de retaliação, com medo de desligamento, com medo que vão achar o que ela vai responder, que ela já não responde aquilo de forma verdadeira. Quando a resposta chega para a liderança, ela não vem de forma assertiva. A liderança, quando toma alguma atitude, alguma ação, ela toma baseado naquilo que não é verdadeiro. Ou seja, de que adiantou? Nada. Então, é preciso também que exista um olhar, é preciso construir esse olhar nas pessoas, de que a gente, de fato, é um time. E quando esse olhar chegar nas pessoas, eles vão ter essa sensação de controle, né? Elas vão sentar no seu desktop, vai fazer o seu trabalho, vai ter horário, ou vai fazer hora extra, não interessa, vai continuar, eu faço parte dessa equipe, eu faço o que eu entrego,
é importante. Até que ponto você acha que a IA e a cloud pode impactar nos serviços dos programadores no dia a dia? Olha, eu acho que não só dos programadores, né? Eu acho que de muitas e muitas e muitas e muitas cargos hoje em dia. Se a gente pensar na área do marketing, gente, é só olhar, né? No LinkedIn, nos Instagram, as pessoas estão fazendo a doidada. E eu também faço, sou uma das pessoas que utilizo a IA para fazer cards para mim, porque é mais fácil, fica visualmente mais bonito, é mais rápido, mas o profissional que souber utilizar a IA de forma assertiva, ele não vai ser substituído nem hoje, nem amanhã. É que as pessoas estão fazendo o quê? Eu jogo lá no GPT, no Cloud, ou que seja, qualquer uma lá, e eu nem retomo o que ela me traz. Eu simplesmente jogo. Isso sim está errado. Isso em algum momento, alguém de cima vai entender que, opa, não é ele que está trabalhando, é a IA. E daí ele vai ser retirado do cargo, imagino eu, né? É preciso que, não é à toa que tem crescido muito engenharia de prompt, porque é preciso tu entender do que tu está falando, qual é a ferramenta que tu está utilizando. GPTW devolutivas após os resultados. Apenas anotação, não precisa. Ah, tá. Como ferramentas como o Cloud otimizando o código, o verdadeiro gargalo dos times deixa de ser técnico e passa a ser puramente cognitivo. É, mais ou menos, tá? Por exemplo, por mais que eu me esforce, tenho feito alguns cursinhos e tenho estudado a respeito, né, na área tech, como não é algo que é meu, né, eu faço porque preciso, sendo bem honesta. Quando a gente faz o que precisa, a gente tende a não dar ao nosso melhor. Não é 100%, nunca vai ser 100%. Nunca vai ser o André ali que é dessa área. Ele pode estudar muito sobre a área de pessoas, mas ele vai deslanchar sempre na área que o coração dele, os olhos dele brilham, correto? Então, quando eu penso nisso, eu estou ali fazendo esse projetinho que eu falei para vocês, né, que eu quero lançar para o mercado. Eu estou me aventurando numa IA. Eu vou pegar isso e vou jogar no mercado? Obviamente não, ou seria muito burra. Eu vou precisar de um profissional da área para rever tudo que eu estou inventando ali, né? Que eu estou projetando naquela IA, para que se aquilo realmente vai funcionar. Ou então eu vou dar os dois pés na porta e eu vou queimar meu filme, vou estragar meu nome aí no mercado. Então, eu acho que a gente tem que andar lado a lado, não tem mais para onde fugir. Se a gente olhar para trás, quando a gente chegou à tecnologia, quando o Wi-Fi, enfim, todas as transformações digitais que a gente teve ao longo desses anos, teve resistência, teve medo, e tudo isso mexeu com as organizações de alguma maneira. E a IA não vai ser diferente. A gente vai ter que se adequar. Mas a adequação, ela tem que vir sempre de cima para baixo, cultura é de cima para baixo. Não tem como uma liderança exigir algo da operação, se nem mesmo ela sabe. E ela não precisa saber exatamente do código, mas ela precisa entender o que aquilo vai mexer com a cultura da empresa como um todo. Então, eu não acho que a gente vai precisar fugir ou deixar de lado ou brigar com a tecnologia. A gente tem que se aliar a ela. Bom, eu vou dar uma pausa agora aqui e seguir, tá? Para a gente não perder o nosso time aqui. Vamos lá. Bom, então, o débito técnico humano, ele está aí, como a gente falou desde o início, né? E quando a gente pensa na área de vocês, tecnológica, o que que acontece? Deu um bug, né? Geralmente soa um alarme. O deploy quebra, o software apresenta várias falhas. Mas e quando é humano?
Como isso aparece? Normalmente só aparece quando o estrago já aconteceu e quando aquilo já poderia ter sido evitado várias casinhas atrás. Mas é isso aí. A gente está falando de humano, né? A gente não está falando de uma máquina onde a gente consegue, muitas vezes, no instalar de dedos, conforme a nossa expertise, agilizar a, e retornar o processo para ajustar o mais rápido possível. Então, quando os alarmes disparam na parte humana, né, existe o retrabalho, existe o turnover, conflitos, baixa colaboração, resistência nessa mudança que está acontecendo na empresa. E é um ciclo que, ao invés de melhorar, ele piora. Por isso, a liderança tem que estar muito atenta a tudo que está acontecendo e entender que a cultura ela tem que permear e ela tem que convergir com todas as demais áreas. A gente não adianta a gente pensar que inovação é sinônimo de tecnologia. Para mim, inovação é sinônimo de as coisas acontecerem, independente se vai ter base tecnológica ou não, né? Porque a inovação ela também se dá naquela empresa que não tem tecnologia. E vocês deixem os comentários aí se vocês concordam ou não, que eu vou ler depois tudo com calma. Então a gente vai chegar então, a gente vai entrar nesse sprint e na hora da identificação, né? Se a gente puder mapear os principais bugs culturais da equipe, da empresa, do projeto que vocês estão atuando no dia a dia. Se você puder identificar um, não dois, nem três, nem cinco, nem 10. Apenas um, o mais relevante, aquele que é prioridade, aquele que, se não mudar hoje, vai afetar cada vez mais o teu trabalho, a tua área, tua equipe. Qual seria? Pensou? Avaliou? Conseguiu identificar rapidamente? Porque quanto mais demora a gente identificar esse bug cultural, maior vai ser o processo de mudança. E por que que eu digo isso? Porque quando a gente não consegue identificar em segundos qual é o bug cultural que está acontecendo, um, ou dois, ou três, ou no mínimo um, a gente não tem clareza do que está acontecendo com a nossa cultura, do que está acontecendo na empresa como um todo, ou na área tecnológica como um todo, ou na minha equipe, ou no projeto que eu estou atuando. Se eu não consigo identificar com muita rapidez, eu afirmo, a hora de colocar tudo nos trilhos novamente vai ser mais demorado, vai custar mais tempo, mais dinheiro. E quando a gente pensa que numa gestão de mudança é preciso unir tecnologia, IA e humano, a gente precisa ter noção de que isso vai custar no bolso. Porque eu preciso daquele humano, daquela equipe, para colocar aquela ferramenta para funcionar. E se eu preciso dele, eu preciso do tempo, da energia dele. E isso tem um custo. E quanto maior a senioridade da pessoa, maior esse custo. Então, a gente tem que estar sempre atento para que os padrões não se repitam, né? E esse comportamento seja identificado com mais rapidez. Ah, mas Elisama, como é que eu identifico? Olhando o tempo todo para a cultura, porque cultura não é o que está escrito na parede, no post bonito do site ou do Instagram. Cultura é o que acontece todos os dias, é o que é medido, é o que é ajustado, o que é concedido, o que é violado, o que é permitido, o que é negado todos os dias. Ok, Elisama, eu consegui.
identificar, né, quais são os bugs. Agora, a gente tem que diagnosticar quais são as causas e os impactos que esses bugs culturais terão na performance daquele indivíduo, daquela equipe, daquele projeto. E o que isso está acontecendo? Já aconteceu anteriormente? É a primeira vez? Quando aconteceu, a gente teve uma ação, voltou a acontecer, é a mesma coisa? Não deu certo? Tem que refazer? Qual é o impacto disso? O impacto está sendo gerado, tá batendo no meu trabalho, nos meus colegas, na área vizinha. O impacto está chegando no financeiro? Que evidências eu estou tendo de que isso está acontecendo no dia a dia? Quais são as manifestações que eu estou vendo, que eu consigo identificar e diagnosticar para que isso do meu negócio, né, do meu time. Deixa eu retomar um pouquinho aqui, porque eu estou vendo que vocês estão interagindo, eu estou gostando, estou gostando. Então vamos lá, vamos ao que escreveram depois. Inovação pode acontecer sem tecnologia? Resposta, certamente. Concordo contigo, Vinícius. Concordo. Inclusive, o ano passado, né, eu fui presenteada com o prêmio de inovação Mulheres Positivas que Inovam. E meu discurso foi exatamente esse. Inovação, ela não, para mim, Elisama, ela não é sinônimo de tecnologia. Inovação é sinônimo de escolhas sendo tomadas todos os dias. Eu escolho inovar quando eu escolho não desistir, eu escolho inovar quando eu escolho repetidamente a mesma sequência de códigos, e se aquele código está dando certo ou não. Eu inovo quando eu volto umas casinhas e retomo outras coisas para que aquilo aconteça. Então, inovação não tem nada a ver com, para mim, né? Não é sinônimo de tecnologia. Voltando aqui. Bom, então a gente conseguiu, então, identificar e diagnosticar, né? Agora, a gente vai priorizar. Bom, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o que agora? A prioridade máxima. Eu preciso focar no que vai gerar mais impacto e menos esforço para que aquele bug que foi identificado possa ser resolvido. Então, preciso delegar, preciso descartar algo que eu preciso identificar. Vai ter um alto impacto? Vai ter um baixo esforço? Isso para mim e para minha equipe, eu consigo delegar pessoas para essa ação, pessoas que estavam diretamente envolvidas com o bug, ou eu preciso trazer pessoas de outras áreas, de outras equipes, para fazer com que aquilo aconteça. Eu vou precisar listar com clareza o que vai ser atacado primeiro. E prioridade, muitas das vezes, não é aquilo que faz sentido para mim. Muitas das vezes, priorizar para que um bug seja consertado, seja colocado para funcionar, eu preciso priorizar, muitas vezes, que a atividade da área X, Y, Z seja colocada à frente daquilo que eu imagino que seja importante. Então, a gente entende que a gente precisa o tempo todo lembrar que eu faço parte de um time e que esse time é composto por várias outras áreas e essas áreas precisam conversar, precisam convergir o tempo todo. Então, nem sempre a área tech é aquela que vai
tomar frente. Às vezes ela precisa voltar algumas casas para que a área de marketing de pessoas tome a frente em determinado ponto, eu vou me colocar à disposição, porque somos uma equipe. E sendo uma equipe, eu preciso fazer com que aquela missão que um dia eu entendi que é dessa organização seja colocada como prioridade. Bom, então a gente chega aí no sprint de refaturação. Vamos refatorar. A gente já tem um plano de ação, a gente já tem as pessoas que vão se envolver neste plano de ação, e agora a gente precisa implementar esse plano de ação para que a gente tenha resultados, né? E resultados sejam vistos não só no dashboard, na nossa reunião mensal, quinzenal, semanal, one-on-one, diária, mas no dashboard humano de comportamento avaliado todos os dias. Barra cultura. Então, com tudo isso, a gente vai sim. A ideia é trazer um maior engajamento, mais inovação, melhores resultados, porque cultura organizacional, quando ela é bem construída, quando ela é bem cuidada, quando ela é bem desenvolvida, muito dificilmente eu preciso rever alguns combinados que eu fiz lá no início. Ah, na prática não é assim, Lisandro. Realmente, na prática não é. Por isso a gente precisa de uma saúde organizacional diária nas empresas, não apenas quando existe uma crise. E geralmente as empresas elas trabalham através da crise, né? Elas apagam o incêndio. Elas estão no caos e quanto mais no caos elas estão, menos elas conseguem olhar para a raiz do problema. Porque olhar para a raiz do problema é olhar para a cultura. E se a gente olha para a cultura, dá trabalho. É como eu digo que é como educar filho, né? É fácil dar uma tela para uma criança, para um adolescente, para que a gente possa fazer a nossa atividade, ter um tempo, ter aí uns minutos de paz. É fácil, é rápido. A gente tem resultados negativos desta prática a curto prazo? Não. A médio e a longo prazo, sim. E os resultados desta prática são catastróficos. E com a cultura é a mesma coisa. Então, se a gente não olhar para a raiz do problema e só ir empurrando com a barriga, a minha área tech, eu faço isso, a minha área comercial, eu faço aquilo. Ah, no final do mês lá, os diretores, o core da empresa se reúne, cada um dá sua opinião lá, minimamente se entendem e continua rodando. Eu costumo dizer que isso tem prazo de validade. Em algum momento cai, não é da noite para o dia, mas quando os problemas começam a aparecer, é como a criança lá com o rosto na frente da tela. Ele vem, o problema vem, ele vem a galope, e ele vem de uma forma catastrófica, aonde a empresa não precisa mais pro- ah, trazer plano de ação e refatorar uma única área, ela precisa refatorar uma empresa inteira, e isso leva meses para ser feito. Nesse meio tempo, paralelo a tudo isso, a máquina gira, as pessoas entram e saem, as entregas são feitas. Então, eu costumo dizer, olhar para a cultura organizacional é muito mais fácil no início, é muito mais fácil quando existe um, dois, três, quatro problemas, do que deixar acontecer e olhar lá na frente, que tu vai ter que, com toda a máquina andando, é como fazer uma reforma numa casa que tá sendo habitada.
Vamos ver o que que apareceu aqui. Na peça de colocar um produto no mercado, como a senhora calibra o limite aceitável entre velocidade de inovação e risco de um bug afetar a nossa reputação. Grandes falhas técnicas costumam nas corrigir bugs, drena o tempo. Mas aqui tá. Drena o tempo. Mas o que que vai drenar mais? Vai drenar corrigir aquele bug, aquele problema comportamental, ou, como eu acabei de falar, deixar isso acontecer, ter medidas de curto prazo, que vão ter prazo de validade, ou olhar para a raiz do problema para poder colocar realmente aquilo que faz sentido. É, é, eu concordo, o André. Sabe que essa ideia que a gente quer trazer é justamente isso, para que seja identificado esses problemas comportamentais sem que a pessoa precise se expor, sem que ela precise abrir a boca. Vai ser algo bem legal, não posso falar mais, já estou me empolgando aqui. Desculpa, vamos lá. O que que a gente tem aí? Eu vou abrir antes para, se vocês têm mais alguma pergunta, porque depois eu vou deixar uns minutinhos para a gente fazer um intervalinho e quando a gente voltar, a gente vai fazer colocar a mão na massa e juntos nós vamos construir esse sprint. Então, de entender se vocês estão aqui, se vocês têm algum outro questionamento, para que a gente possa dar sequência. Agora, chega de chat, né? Vamos falar agora aqui no microfone. O que vocês acham? Vamos interagir. Isso boa tarde, Elis. Eu acho que está excelente a apresentação. Pode continuar, Elisana. Muito bem, muito conhecimento mesmo. Beleza. Eu vou deixar vocês com uma reflexão. Quando a gente Tá bom. pensa, né? Oi? Não, pode continuar aí. É isso, na minha opinião, né? Tá, pode continuar aí que tá. Tô gostando muito de estar aprendendo aí também desse debate. Tá bem legal a conversa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão conseguindo linkar o que vocês fazem no dia a dia, né? Como o André falou assim, eu sou mais tech. Agora vocês conseguem se identificar, bom, agora eu estou entendendo que a gente tem que andar juntinho. Tecnologia e cultura. Vocês estão conseguindo pegar isso? Está ficando claro para vocês? Assim, a gente faz muita coisa na correria, sem pensar muito e tal, e eu acho que um tempo para você conseguir parar, analisar e resolver antes de botar a mão no código, eu acho que faz muita diferença. Legal. A minha pergunta provocativa para a gente poder ir para um intervalo seria: qual é a menor ação que você pode tomar hoje no seu projeto, na sua equipe ou na sua empresa, que vai corrigir, que vai pelo menos começar a corrigir esse bug cultural, né? Depois a gente vai começar a colocar a mão na massa e partir para um trabalho mais prático aqui, mas eu quero que vocês pensem nesses 5 minutos que a gente vai dar aí de intervalinho para você pegar um café, uma água, levantar, esticar as pernas. Qual seria o menor, né? O que que eu enxergo hoje?
e faz a sua anotação que a gente vai retomar. Estamos de volta, então. Vou pedir desculpas a vocês, que eu tô bem gripada, mas faz parte, né? O outono já chegou com tudo. Ah, faz, tá. Eu não sei como tá aí, mas aqui tá mudando tanto a temperatura que a gente fica sempre ruim. Foi justamente isso que aconteceu. Aqui em Floripa também. Eu sempre digo, né, que pra gente que é alérgico e tem bronquite, tem ite, tem aquilo, todas as ites, o outono é sempre pior do que o inverno em si, né? Uma hora tá calor, outra hora tá quente, tá frio, e assim haja saúde. Bom, agora que a gente chegou à parte mais importante do nosso workshop, né? Nós já falamos sobre os conceitos, as reflexões, exemplos, mas é agora que a gente vai colocar a mão na massa e tirar essa teoria do papel. Se você está assistindo aí comigo, quero que você pegue papel e caneta ou bloco de notas, ou vai anotar numa telinha separada no PC, no celular, não importa, né? Mas é importante que você tenha faça esse exercício, porque já é comprovado, né, que o nosso cérebro ele funciona melhor quando a gente escreve ou quando normalmente, né, digita aí, mas faz as coisas acontecerem, não fica só na linha do pensamento. Então, e se você que vai chegar depois, vai pegar esse workshop gravado, você também pode pausar a tela para poder fazer o exercício, tá bom? Então, pega o folha, caneta, bloco de papel, bloco de notas. Desculpa. Eu quero que a gente comece a construir, então, esse plano de ação para virar essa refaturação cultural, né? E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é o bug cultural? Mas eu quero que vocês escrevam apenas um, tá? Não vamos se perder em muitos. Não vai ser dois, nem cinco, nem 10. Escreve apenas um, o mais importante. Depois eu quero que você escreva qual é o impacto que ele gera, o que de fato está custando esse bug. É tempo, é dinheiro, é engajamento, é produtividade, é retenção. Depois a gente vai chegar na terceira pergunta, e daí eu quero que vocês pensem na prioridade, né? Qual vai ser a prioridade? Como é que vai acontecer isso? Como é que vai acontecer nos próximos meses? Ah, não, o que eu pensei é para as próximas semanas ou dias. Ok, então, se você resolver isso, o que que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses? E, por fim, qual vai ser a primeira ação, né, que você vai tomar em relação a esse bug cultural? E eu não quero que vocês deixem de fazer esperando ter um plano perfeito, esperando que seja o projeto do ano, né? A gente está falando aqui de uma primeira ação. Talvez tenha outras ações que vão acontecer depois desta. Mas qual vai ser a primeira ação para que a gente possa colocar a mão na massa, tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês fazer, e enquanto vocês pensam aí, repito, né? Ou no projeto, ou na equipe, ou na empresa como um todo, eu vou seguir dando alguns exemplos para que vocês possam, talvez, linkar com aquilo que vocês estão pensando aí. Então, por exemplo, bug cultural. Poderia ser desalinhamento entre as áreas. Que impacto isso traria, né? Seria retrabalho? Seria atrasos? Conflitos? Existe conflito geracional ou não? Vai ter perda de produtividade? Enfim, esses seriam os impactos, né?
Daí, se eu pensar, e qual é a prioridade? Bom, para mim, isso é muito importante, né? No exemplo que eu estou dando, desalinhamento entre as áreas. Quando existe isso, trava e trava a empresa como um todo, e o mais importante, aparece gritando lá no financeiro. Então, para mim, isso é prioridade alta, porque afeta diretamente uma entrega e diretamente a empresa no seu financeiro. Bom, ok. Então, qual seria a ação que eu tomaria, né? Eu criaria uma reunião mensal, não, acho que semanal, talvez de 10, 15 minutos, algo rápido, algo papum, assim, ping-pong, vamos lá, vamos fazer acontecer. Entre essas áreas envolvidas. E vocês percebem que não foi uma grande ação, né? Ok, vamos juntar essas áreas e vamos fazer acontecer. É jogo rápido. Eu não estou aqui tentando resolver todos os problemas da empresa, estou tentando resolver uma parte, uma fatia da pizza como um todo. Se você esperar ter a melhor decisão, a melhor ação, o melhor tempo para resolver, ele não acontece, tá? E é assim que normalmente as mudanças começam. Começa quando a gente dá o start. Vamos ver o que tem aqui no chat. Segura aí, Eduardo, que a gente vai. Eduardo e Vinícius, que a gente vai ter um momento aqui de compartilhamento, tá? Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem. Um minutinho, tá, gente? Para a gente não se perder. A gente pode. Deixa eu ver aqui no chat. Vamos começar com o Eduardo, que se manifestou. Eduardo, quer contar para a gente o que você pensou? Sim. Opa, boa tarde. Então, o impacto hoje o que eu vejo, né, nas grandes empresas, né, em relação aos bugs, né, é que isso acontece, é normal, né, às vezes, muitas vezes acontecer também, né, de estar acontecendo, quando, assim, é demandado um certo projeto, né, um certo projeto para uma determinada equipe, e aí essa equipe, na própria comunicação mesmo, né, no dia a dia, ela, às vezes, por falta de comunicação e de alinhamento também, né, com relação ao projeto, aí acaba deixando um pouco, né, esses projetos, determinados projetos, né, acontecer falha, né, na hora de estar trabalhando com o sistema, né, e aí eu vejo isso como, assim, uma grande falha. Eu vejo isso como um ponto crítico, assim, um ponto crítico, né? Falha não, um ponto crítico. Por quê? Porque eu acho que todo projeto, né, se não tiver um alinhamento, assim, adequado, né, sempre vai acontecer mesmo de ter falhas, né? Então, assim, é importante mesmo quando a gente faz as reuniões, né, tem as sprints, né, diárias, né, para alinhamento do projeto, você sempre está deixando bem definido, né, o que cada analista, né, vai estar fazendo, né, com relação ao projeto, para não haver também esses bugs, né.
Que daí Ok, facilita também no dia a dia para poder trabalhar sem ter problema com o projeto. legal. Então, tu diagnosticou o bug, tu já definiu que o impacto dele é imenso e a prioridade dele é alta, tu mesmo falou que é Sim. crítico, e que ação que tu acha que poderia ser tomada hoje para esse problema? Ah, eu acho que eu vejo. hum, Peraí só um minutinho. Pronto. Eu vejo. Ah, eu acho que poderia estar. Peraí, pode só repetir a pergunta, Elisângela, que eu me enrolei, que eu estava Não tem pensando problema, não tem me problema. perdi Então, um pouco. tu me trouxe o problema, né? O bug Sim, cultural. Tu me trouxe um problema que existe. Tu já me certo. disse que deveria ter prioridade alta porque ele é crítico, ok? E o impacto disso é em várias áreas na empresa. Qual seria, na tua opinião, uma ação? Pode ser pequena, ela pode ser a primeira de muitas ações, mas qual seria a primeira ação que você acha que seria importante para ajustar esse bug? Fazer um alinhamento com a. Primeiro, fazer um alinhamento com a equipe de desenvolvimento, né? E o segundo ponto, eu acho que ele deveria ser procurar também a solução, né? No caso, nas releases, né? Do próprio projeto mesmo, para Ok, ver se consegue resolver o problema. legal. Ah, obrigada pela tua contribuição, Eduardo. Vamos para a contribuição do Vinícius, que colocou aqui no chat. E aí, Vinícius, posso contar com a tua colaboração? O que que tu acha? Você quer falar ou eu leio o que tu colocou ali? O que que tu prefere? Acho que agora ele tá só podendo usar o chat. Ah, tá. Então, eu vou ler aqui para você. Vamos ver. Aqui. Bug cultural. O medo latente dos profissionais de utilizar a inteligência artificial generativa por receio de demissão imediata. Esse bloqueio psicológico e cultural impede a adoção voluntária e a experimentação tecnológica no dia a dia da operação. Ok? Isso é um bug comum hoje em dia, né? E ele não se dá só na área tech, vou te falar, tá? Impacto, potencializar e acelerar a aplicação prática da IA generativa no desenvolvimento de software moderno, a superação do bloqueio cultural destravará o ganho de eficiência, velocidade de entrega e a maturidade tecnológica do time de engenharia. Prioridade alta, os acionistas exigem um aumento do faturamento por meio de uma nova composição de despesas. A mesa financeira depende diretamente do equilíbrio otimizado. É o que eu digo, né? Às vezes as coisas acontecem porque mexe no bolso. Então, quando começa a mexer lá no bolso e aparece no dashboard financeiro, é identificado os bugs. E a ideia é que a gente comece essa identificação na nossa rotina diária, né? Antes de chegar lá. A meta financeira depende diretamente do equilíbrio otimizado entre o custo com pessoas e o investimento corporativo na contratação de um modelo de IA, certo? A primeira ação, contratar um treinamento presencial ministrado por uma pedagoga especialista em IA generativa. O foco inicial será o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo dos colaboradores, blindando o fator humano antes de realizar o nivelamento técnico das ferramentas, certo? É realmente aquilo que a gente conversou no início, né? Então, não adianta a gente
continuar trazendo novas ferramentas, não deu essa troca, não deu essa troca, que hoje em dia a maioria das ferramentas, ela nos oferece um tempo, né, de teste, então a empresa testa a ferramenta, ai, não se adequou e não teve aquele custo que poderia trazer, vamos para a próxima. E o problema não é a próxima ferramenta, é quem vai operá-la. Quem mais que está aqui? José da Silva, quer fazer a sua contribuição? André quer trazer alguma contribuição? Eu quero. Eu achei interessante falar do desalinhamento entre as áreas, porque eu pensei numa coisa bem parecida, é a questão da gente ter decisões tomadas em áreas diferentes e às vezes não tem a visibilidade para todo mundo, e às vezes acaba que a informação fica truncada, às vezes uma coisa foi decidida, a gente está divulgando de uma forma e aí ela já não está mais daquele jeito, então às vezes precisa ter um ajuste nessa comunicação. E a questão de impacto é bem na questão que você falou, né? Que impacta em dinheiro, impacta em criatividade, impacta no geral ali na retrabalho, principalmente, a gente tem que refazer muitas coisas. Agora, quando a gente já trabalha com essas reuniões de alinhamento, eu acredito que seria interessante criar um lugar para unificar essas informações mais pontuais e mais imediatas. Uma forma da gente ter uma visibilidade meio imediata. Tipo, teve tal decisão, alterou tal coisa, então a gente tem um tipo de um repositório dessas informações. Não sei se funcionaria alguma coisa assim, mas eu acho que a Ver gente. se existia a cultura das pessoas entrarem nesse local, né? Porque senão Isso, vai ser mais uma ferramenta que ela precisa entrar para olhar o que está acontecendo, mas se ela não entrar, de nada acontece. Né? é, Então, sempre a gente volta à estaca zero, né? A gente tem que mudar o comportamento das pessoas para que isso. qualquer outra ação ela venha a ser colocada em prática. Informação, o pessoal tem dúvida sobre aquilo. Aí, beleza, tenho dúvida, eu já posso ir lá e ver se está lá a informação, né? Uhum. É, é o, é o caminho da mudança, né? Sempre quando a gente coloca vocês devem saber melhor do que ninguém, uma ferramenta para ser utilizada numa empresa, deve-se, pelo menos, existir um tempo aí de maturação das pessoas para uso dessa ferramenta. Ah, mas mais importante, essas pessoas, esse time, entender o porquê que essa ferramenta foi trazida, qual é o impacto que ela vai ter nos nossos trabalhos diários, porque se eu não vejo impacto na minha área, impacto no que eu faço, eu vou eu vou utilizar essa ferramenta como quem comprou lá, né? O diretor lá comprou a ferramenta. Eu acho que eu vou oferecer para ele aquilo que ele espera? Não, porque para mim não faz diferença. Então, é sempre importante mostrar como um todo, primeiro, por que aquilo está sendo trazido, qual é o impacto que vai trazer a curto, médio, longo prazo. Porque é fato, colaboradores, pessoas que são engajadas ao máximo em tudo que acontece na empresa. E eu não estou falando aqui de abrir os números, né? Não é disso, mas de poder trazer transparência, clareza na comunicação, e isso tem que ser diário. É muito mais fácil das pessoas engajarem mais. Bom, eu vou fazer isso porque, de fato, em algum momento o meu trabalho vai trazer facilidade, vai trazer rapidez, vai trazer um retorno que até então nem eu sabia que poderia existir. Chegou uma contribuição aqui do José. Sou da área pública, tecnologia, mas não estou conseguindo falar. Se puder, tranquilo, José. Que legal a gente ter pessoas assim da área pública. Bug, comodismo, funcionários antigos. Imagino que aconteça bastante, né? Impacto alto, impedir inovação diretamente. Se está funcionando, não mexe.
Estou para te dizer que isso acontece também na área privada, tá, José? E muito, e muito. Quando a gente pega muitas empresas que são familiares, né, que estão começando a crescer um pouco mais, a resistência à mudança, ela é visível. E quando existe a resistência no core, normalmente a resistência na parte da operação, ela se dá meio que de imediata. Então, se serve de consolo, existe tanto no público quanto no privado. Impacto alto, impede inovação, ok. Prioridade alta, ação diversidade. Ação diversidade, não fiquei muito claro assim o que seria essa atuação, mas entendo que volto, né? A gestão de mudança, tudo que a gente puder fazer para prevenir um problema, a gente tem que fazer. E a gestão de mudança ela é justamente para isso, né? Quando a cultura está saudável e ela acontece diariamente, todos os outros, não é os 90 segundos do jogo de futebol lá, né? Da Copa, são os 500 e poucos minutos ao longo de um ano inteiro, ela acontece de forma mais rápida. Mas ok, obrigada pela contribuição de vocês, gostei bastante dessa troca, tá? Então, se vocês chegaram até aqui, eu já agradeço muito, então, de parabéns por essa troca, por essa contribuição ao longo de todo o nosso workshop. Eu fiquei muito feliz com tudo isso. E aqui a gente não está falando apenas de cultura, tá? A gente está falando de resultados. E quando eles são corrigidos, esses bugs culturais que vocês citaram e muitos outros que vocês estão começando a identificar na cabeça de vocês, vai melhorar esse alinhamento, vai melhorar engajamento e vai, consequentemente, melhorar a performance do time, né? E o dashboard vai ficar muito mais bonito, com certeza. O resultado esperado não é ter uma cultura bonita no papel, mas é ter uma cultura que apoia esses resultados e que a empresa realmente precisa e que a empresa precisa gerar, né? Então, eu quero compartilhar essa reflexão final com vocês, né? Que durante muitos anos as empresas acreditavam que a cultura era um tema exclusivamente de RH, mas a verdade é que a cultura impacta tudo: inovação, retenção, produtividade, experiência do cliente, experiência do cliente interno, né? Porque muito se fala no cliente externo e esquece do cliente interno. Quando a gente fala de equipe, somos todos clientes, clientes internos daquele produto ou serviço que é ofertado para o mercado, né? Então, impacta resultados. E então, por isso que a cultura não é assunto só de RH. E eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando tudo isso com vocês e tendo essa troca muito viva, né? Porque é um assunto de negócio, né? E quanto mais cedo as organizações, né, entenderem isso, mais preparadas elas estarão para o futuro. Então, esse seria a minha provocação final, né, para vocês. A transformação ela acontece quando a gente decide agir, tá? Não é no próximo mês, não é no próximo trimestre, não é quando sobrar tempo, não é amanhã, é hoje, né? E são, como eu falei lá no nosso exercício, não precisa ser uma grande ação, uma ação que eu mesma posso colocar em prática, né? Uma ação que o meu time, a minha liderança pode colocar em prática hoje. A gente vai pensar nas próximas ao longo do processo, mas alguma coisa precisa ser feita. Senão o caos ele continua sendo aumentado cada vez mais, né? E como uma última provocação, né? Qual é esse bug que você vai corrigir hoje? Vai terminar esse workshop e você vai parar
5 minutinhos aí do seu tempo. Bom, eu vou resolver isso hoje. Não importa o que eu preciso fazer, mas vai ser resolvido hoje. Ou pelo menos eu vou levar adiante esse bug que eu consegui identificar, né? Porque é isso que a gente quer, essa transformação, né? Se você sair desse workshop com apenas uma ação clara para implementar, ele já vai ter feito o papel dele. E eu deixo aí para vocês meus contatos, vai ser uma ótima oportunidade de a gente conseguir continuar trocando, né? Pós-workshop.